pastor hoje está em casa, descansando. E no propósito que vai ser estabelecido, amém? Através da vida do pastor Mário. Sábado estivemos lá no culto dos varões. Aí domingo o presbítero Bruno pregou. E agora o pastor Mário vai Bertão, amém? Amém. Estender nossas mãos aqui para frente. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, toma o seu filho nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa falar através da boca dele, que ele seja um instrumento usado para abençoar as nossas vidas com a palavra que vem do trono da graça. Senhor, te agradecemos pela disposição dele de vir até aqui, Senhor, trazer uma palavra para nós, deixando a sua família em casa, que o Senhor possa guardar a Estherzinha, a Letícia, Senhor, em nome de Jesus, guardando a casa dele lá, Pai amado, em nome de Jesus, ele, o presbítero Mário, o Bruno que estão aqui, que o Senhor possa guardá-los. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a fúria de Satanás, tudo aquilo que o inimigo possa tentar, nós declaramos caindo por terra agora em nome de Jesus, e que o Senhor possa usar ele tremendamente para ser canal de bênçãos, Pai amado, por onde quer que ele vá, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, glória a Deus. Em nome do Espírito Santo, amém. A paz, irmãos. Amém. Boa noite. Como é bom estar aqui. Posso falar que conheço todos os irmãos em oração e a gente tem um carinho muito grande com esse propósito desse ministério e a gente tem levantado pelo amor para que seja feita a vontade de Deus. Somente isso. Se a vontade do Senhor for feita, o que mais a gente há de pedir e fazer, não tem mais o que. E é um privilégio poder estar aqui falando de Deus. Eu acho que muitas vezes a gente coloca a disposição de falar do Senhor, como o Vitor bem falou. Não, é um privilégio poder falar desse Deus. É um privilégio poder ter a liberdade de pegar, olhar e falar: Pai, obrigado. É um privilégio. Eu comentei algo com o Vitor e no momento que começou o louvor, surgiu uma paz tão grande que, meu Deus do céu, foi uma delícia sentir a paz do Espírito Santo do Senhor. E como é um privilégio poder estar aqui, falando de quem a gente tanto ama. E eu poderia sentar aqui e ficar horas, dias, eu não conseguiria falar o que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida. Então, como é um privilégio aqui, meu Deus. Irmãos, nós vamos meditar um pouquinho na palavra. E nós não nos falamos, né, Vitor? Mas não é Efésios 4, mas tem tudo a ver. Tá? Nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Mas o mais importante, quando a gente vem para o culto ao Senhor, é que a gente possa entregar um verdadeiro louvor ao Senhor. Porque muitas vezes esse momento da palavra é para nós, é Deus trazendo para nós, falando conosco. Mas o principal é o que a gente coloca de adoração para Ele. Para Ele. Então, que a gente possa estar nesse momento de meditação da palavra, que a gente possa estar totalmente ligado com o trono. Amém. Você crê que o Senhor pode falar contigo? Eu creio. Amém. Eu creio. Mas eu vou ministrar, garanto para os irmãos. E Deus vai falar muito comigo. E é isso que eu peço e espero do Senhor. Não é algo que eu vou entregar. Não, eu vou entregar e vou receber também. Pois aconteceu algo impressionante esse final de semana. Nós tivemos um culto de homens na igreja de São Paulo. E Deus me deu a palavra. Amém. Eu estava pronta a palavra. E junto com o presbítero Bruno, alguns pastores, nós temos subido ao monte todo sábado. Amém. E nós subimos ao monte e a gente vai bem cedinho, melhor hora ali, chegamos até
Amanhã sim, maravilhoso, subir ao monte e falar com Deus, meu Deus, como é bom. E Aleluia. subimos, e neste, foi o Bruno e eu comentei com ele, falei, Bruno, Deus deu direcionamento, que tanto nós estamos pedindo para o culto dos homens, né? E Deus deu direcionamento em Gideão, e ele ficou quieto no carro, regalou o olho. Eu falei, tudo bem? Ele falou, eu prego amanhã, né, na igreja, e Deus também falou para eu falar de Gideão. Eu falei, olha, eu vou falar primeiro. Eu falei, não, mas eu vou falar também de Davi. Ele começou a ficar mais exatamente a mesma palavra, os mesmos 3 capítulos. Foi o que foi dado no sábado, sem a gente saber que no domingo. E foi algo que eu olhava e falava, meu Deus. E mesmo tendo ministrado a palavra no domingo, no sábado, Deus falou comigo de uma forma no domingo. Eu falei, eu acabei de ler, meditar a semana nisso e o Senhor vem falar. Então, o quanto nós estivermos ligados, a palavra vai se renovando, se renovando. Glória, glória a Deus. O que nós não podemos de forma alguma é levar a vida com Deus como a mesmice. Não podemos levar a vida com Deus como eu via minha avó com uma Bíblia gigantesca de 10 quilos aberta naquele Salmo 23 ou no Salmo 91 e era só aquilo. Como se aquilo fosse um amuleto de proteção para casa, mas o quanto aquela palavra estava entrando, vivendo, o quanto nós estávamos absorvendo. Então, a palavra, se a mudança da minha vida, se a conversão da minha vida, se a transformação da minha vida vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que ela tenha que ser contínua. Amém. Contínua. Glória a Deus. Contínua. E eu vou convidar os irmãos, para a gente vai meditar em algumas, mas principalmente nós vamos ler Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, aqui Isaías, totalmente ligado com o Senhor, já profetizando, já trazendo aquilo que iria acontecer. Isaías nesse tempo, já falando o que iria acontecer no tempo de Jesus e hoje. Parece que essa palavra está sendo escrita neste momento. Quando a gente lê Isaías, parece que a palavra está sendo escrita no ano de 2025, neste exato momento, como Deus faz as coisas. Então, Isaías 45, 22 diz assim: que todo mundo se volte para mim. Isso é o Senhor falando. Que todo mundo se volte para mim, para ser salvo. Pois eu sou Deus e não há outro. O que o Victor acabou de ler em Efésios? Há um só Deus. Amém. Glória a Deus. Só. E muitas vezes, o quanto você, nós complicamos a vida com Deus. Aleluia. O quanto nós temos complicado a vida junto ao Senhor. Irmãos, isso vem desde lá do Éden, desde Adão. Adão tinha uma vida perfeita, simples, agradável ao Senhor. Foi e complicou. Foi isso que houve. Então nós vivemos isso até hoje. Só que, olhai para mim. Primeiro, o que o Senhor está falando? Olhai. Está falando, Mário, olha para mim. É direto. Falando com você, comigo. É direto. E muitas vezes o que acontece é, nós estamos no dia a dia. Tudo que o Senhor vem fazendo. Só que, o que é aquilo? Aquele detalhe que faz você tirar essa visão e olhar para o restante. E começar a ver o que é errado. Começar a ver o que te fere.
Então, todo momento, não adianta, aceitei a Jesus, estou salvo, eu tenho que me manter salvo. É uma escolha de todo dia, não é? É uma escolha que nós temos a cada dia. Mas o quanto eu coloco todo dia e me mantenho aqui. Não adianta eu chegar para o Senhor e falar: Senhor, na minha mocidade eu conhecia o Senhor. Na minha mocidade eu conhecia o Senhor. Realmente. E eu fugi. E uns 6 anos. Em 5 anos eu fiquei na caverna. Estava até contando, irmão. Fiquei na caverna. Por quê? Porque eu não queria. O que aconteceu comigo? Eu olhando para cá, olhando para o alto, olhando para o monte que vem a salvação, olhando para o Senhor, comecei a ver o quê? Erros de pessoas que vão se enterrar. Comecei a olhar, não, mas eu perdi isso. Não quero estar, não quero ouvir, não quero isso. Fulano fez tal coisa, onde já se viu isso? E fui para a caverna. E lá, continuei ouvindo ao Senhor, mas eu estava longe dele. Porque na caverna, onde eu podia olhar para cima e falar assim: cadê o Senhor? Eu não vi. Voltei ao Senhor com outra cabeça. E principalmente, eu vim conversando no carro com o presbítero Bruno, falando: não importa, algumas coisas não podem me tirar. É como o Senhor nos deu um direcionamento inteiro para a nossa vida, certo? E nesse direcionamento está escrito assim: a 100 metros tem um buraco. A gente continua andando e cai no buraco. A palavra tem direcionado. Se você ler, a palavra tem direcionado. Muitas vezes nós estamos na igreja esperando que seja feita de pessoas perfeitas. Se você ler o que Paulo fala, as cartas ali às igrejas, fala o quê? Olha, não são perfeitas, olha para Cristo. A igreja é feita de pessoas que estão buscando se parecer com Cristo. Mas nós temos olhado e falar: onde já se viu? O pastor, o fulano, o Beltrano, não olhou direito para mim, não fez isso. Espera aí, quantas vezes a gente olha, é isso que está acontecendo? Meu Deus, mas e Cristo? Só que Paulo dizia isso da igreja primitiva. E nós conhecemos essa palavra. Nós conhecemos. Glória a Deus. O quanto nós estamos presos no que pessoas, ou no que as pessoas fazem. Sendo que nós somos perfeitos. Vamos pegar as pedras, todos aqui, vamos tacar. Eu imagino Jesus, minha mente é muito, toda vez que eu leio algo, eu me imagino naquele lugar. Eu imagino Jesus pegando, dando, quem não tem pecado, taca a primeira pedra. Jesus. Me olhando, quero ver. Para que olha, não tem mais ninguém. Então, o quanto, o que, quem, como, onde te tira da visão direta desse Cristo. Cristo é simples. Gente, eu te dou um mandamento: amai uns aos outros, suportai uns aos outros. Fazendo isso, as coisas começam a caminhar. Aleluia. Eu não tenho que suportar tudo 1000 maravilhas dentro da minha casa com a minha esposa. Irmãos, como é que eu tenho que estar? Então, primeiro, olhai para o Senhor. Todo mundo se volte para mim, para que seja salvo. A partir do momento que eu tenho, eu já sou salvo, eu já comecei a me distanciar. Papai, que eu estou salvo, eu seja salvo pela tua misericórdia. E Deus, Ele tem chamado. Só que muitas vezes nós colocamos a nossa intimidade com Deus direcionada, ou nós depositamos a nossa intimidade com Deus nos outros, nas coisas. O quanto a intimidade do Senhor, ela é minha.
Eu me pergunto, Mário, quanto você tem conhecido ao Senhor diretamente, ou pelo que os outros falam, vivem? Ou quanto você tem vivido com esse Deus e conhecido esse Deus? Eu não quero conhecer o Senhor pelos olhos dos outros. Eu quero conhecer o Senhor com os meus olhos. É verdade. Com os meus olhos. Só que todo o santo dia. Porque nós somos formados de corpo, de alma, nosso sentimento, pensamento e espírito. E é uma guerra. Essa guerra é travada todo dia. Todo dia. Então, o quanto Deus tem chamado você, para ter uma relação direta com Ele. Esse é o ponto. Mas eu não entendo, eu não conheço. Vá conhecer. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, você começa a conversar com ela, você começa a buscar conhecer mais sobre ela, a conviver mais com ela. Assim é o Senhor. O quanto nós estamos buscando diretamente conhecê-lo. Aqui está, da história toda. A história toda. E Deus deixou com detalhes. Deus fala, Deus coloca para nós. Olha que vive Moisés, um exemplo. Vive Moisés está no monte, vem outras pessoas, fazem bezerro de ouro, fazem isso e aquilo. Moisés vê. Aquilo é para eu não viver. Deu exemplos. Dá exemplos. Moisés subia ao monte para quê? Buscar face a face. A partir do momento que Jesus vence a morte, Aleluia. aquele véu é rasgado do templo, Glória a Deus. Aleluia. e dá acesso direto ao Santo dos Santos. Aleluia. Ele dá a possibilidade de eu chegar e falar: meu Deus, amado Deus, e o Senhor está aqui comigo. Pois o Senhor, João 20, sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, sobre o povo. Se eu tenho sobre mim o Espírito Santo do Senhor, que foi me dado pela graça, que a partir do momento que eu entrego meu coração para o Senhor, eu tenho isso. Só que muitas vezes a ligação do Espírito Santo, a gente entende, se vê que o Espírito Santo é profecia, é isso, aquilo. Você, eu, temos o Espírito Santo em nós. Aleluia. A partir do momento que nós aceitamos Jesus. Glória Você a crê Deus. nisso? Aleluia. Amém. Eu creio. Então, se Jesus. você fecha seus olhos, eleva teu pensamento ao Senhor, Poderoso. fala: Aleluia. Pai, você tem uma ligação direta? Glória a Deus. Aleluia. Então, quando nós estamos sendo chamados para falar direto, uma ligação direta com esse Deus, Aleluia. o quanto isso está? Se você pegar Tiago 4,8, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Amém, Jesus. Quantos problemas nós temos que parecem do tamanho de Golias e nós menor que da vizinha? Aleluia. E o quanto a gente tem colocado: papai, vem, deixa eu me Glória chegar. a Deus. Aleluia, Jesus. Deus quer intimidade. Intimidade só tem quem está próximo. Verdade, Deus. Aleluia, E Jesus. se você tem amigos que muitas vezes você não vê faz tempo, mas você tem essa intimidade quando vê, qual é a ligação que você tem? Você não tem uma ligação forte? Ou seja, você tem que estar aqui. Intimidade, ela é feita através de proximidade. Não adianta. Nós no grupo de homens até estava falando, tem pessoas que eu não consigo orar muito tempo. Pode orar 4, 5, 10 horas, irmão. Dependendo o quanto isso chegou no trono do Senhor. Glória a Deus. Só que se você ora 10 horas, os homens conseguem ver que você orou 10 horas. Deus consegue ver no teu coração Aleluia. o que está acontecendo e como. É Quantas verdade. vezes, no momento da angústia, do desespero, a gente não consegue abrir a boca para falar com Deus, a gente faz assim, ó. É o
É, Jesus. E Deus muda a nossa realidade. É essa ligação que nós temos que ter. Aleluia. com esse Deus. Só que, irmãos, isso é loucura para os homens. Se a gente for raciocinar, isso é loucura, não é? É verdade. E Deus não vai usar as coisas loucas para confundir os sábios. Quantos Glória daqueles a que Deus. conheciam tudo da palavra, tudo, sabiam exatamente os 630 mandamentos, seguiam, tentavam, ou fazia que tentavam seguir todos, simplesmente viram a Cristo, olharam Cristo ressuscitando Lázaro, olharam Cristo fazendo enfermo andar, coxo andar, curar cego e negaram. Verdade. Viram. Verdade. E simplesmente aqueles que creram tiveram o sobrenatural, Aleluia. simplesmente estavam ali, cara a cara, com o próprio Deus, com o Filho do Homem. Só que para ver o Filho do Homem, para entender que era o Filho do Homem, pegou tudo aquilo que tinha estudado, todos os seus preconceitos, tudo, tiveram que rasgar. É, Jeová. Pegaram toda aquela questão, toda a nossa justiça, e você tem que rasgar. Ah, mas tal irmão fez tal coisa contra mim. Para você agradar o Senhor, você tem que perdoar. Glória a Deus, é verdade. Ah, mas não é fácil. Quem diz que é fácil? Só que ao mesmo tempo a palavra diz que Jesus nos deu um consolador, um ajudador. Aleluia. Espírito Santo do Senhor pode nos ajudar. O Espírito Santo pode me ajudar? Pode te ajudar? O quanto nós pedimos ajuda para esse Espírito Santo? É, Jeová, na hora que levanta. O quanto nós temos pedido ajuda para esse Espírito Santo? Pai, eu não consigo. Eu estou limitado. A partir do momento que a gente faz isso, eu sou limitado. Eu não consigo. Você está fazendo o que? Você está tirando a tua capa. Está falando, Deus, eu sou fraco, eu sou nada. É o Senhor que consegue. Aleluia. Só que nós estamos na força do nosso braço, buscando a nossa justiça. E o quanto nós temos colocado, Pai, não importa. Eu não sou nada. É o Senhor. Me ajuda. Glória a Deus. Pai, Aleluia. olha a luta que eu passo em casa. Quantas vezes nós temos orado para o Senhor, buscado a nossa justiça. Olha, Senhor, olha a luta que eu passo aqui em casa, olha o que eu tenho feito pelo Senhor. E, irmãos, nada do que eu e você faça chega aos pés do que Jesus entregou na cruz. Então não adianta a gente negociar com o Senhor dessa forma, ele já fez. O quanto nós temos buscado ao Senhor na nossa justiça, versus Senhor, eu não tenho conseguido suportar essa situação, me ajuda. Porque se eu suportar isso, se eu perdoar, a tua palavra diz que é o Senhor que guerreia por mim, então é o Senhor que faz. Glória a Deus. O quanto isso tem sido verdade na minha vida. Aleluia. O quanto tem sido. Aleluia. Só que para a gente chegar diante do Senhor dessa forma, a gente tem que se despir de toda a parte humana, de toda a nossa justiça, de todo o nosso conhecimento. Não adianta nada eu conhecer e decorar versículo por versículo essa palavra. É, Jeová. Nada vai garantir que eu conheça realmente o Senhor se eu não quiser não chegar perto. Verdade, Deus Santo. Se a própria palavra diz que, infelizmente, chegará no fim dos tempos, muitos acharão que vão ganhar aquele abraço do Senhor quentinho, e o Senhor vai falar, ei, não te conheço. É, Deus. Só que se você pegar essa palavra, eu não te conheço, mas, Senhor, eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz milagre em teu nome. Peraí, para eu ter expulsado o nome do Senhor, feito um milagre, quer dizer que eu estava falando em nome do Senhor, estava fazendo algo, e mesmo assim, não me conhece. Por quê?
quê? Então, estar diante do Senhor é algo muito mais simples. Não quer dizer que é fácil, irmãos. Simples não quer dizer fácil. Simplicidade quer dizer, tira aquilo que não me serve. Sai. Cristo tem que ser. Então, quando o Senhor fala, olha, Ele fala para nós. Primeiro, e Tiago, né? Chegai-vos a Deus. Ele vai se chegar. Eu tenho a promessa que se eu for, Ele está comigo. Quando a gente olha para o Senhor e a gente reconhece, primeiro, em 1 Timóteo 2,5, tem uma palavra que eu amo tanto. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Esse é Cristo, o homem. Então, quanto nós temos colocado a nossa fé em coisas, mas eu não sou idólatra. Então, mas o quanto nós temos colocado a nossa fé em outras coisas e não somente em Cristo? O quanto a gente tem buscado. Se você pegar Moisés, se você pegar Elias, se você pegar Paulo, todos buscavam ao Senhor. Aleluia. Todos buscavam ao Senhor. Se você ler os evangelhos, contando passo a passo de Jesus, ou uma pequena parte do que ele fez, o que Jesus fazia constantemente, vou orar. Jesus estava como homem aqui. Ele tinha a ligação direta com o Espírito Santo. O que ele fazia? Orar. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir. Só que muitas vezes nós estamos presos numa religiosidade que eu tenho que orar, eu tenho que estar desta forma, eu tenho que me ajoelhar aqui, senão o Senhor não vai ouvir. O Senhor não vai ouvir. Se eu estiver onde for, e falar, meu Deus, se eu estiver no meio da rua agora, e falar, Senhor, Ele está comigo, ou somente naquele lugar onde a minha religiosidade me prende. O quanto eu tenho uma ligação do Senhor, que onde eu for entrar, está comigo. Só preciso falar isso. Eu creio. Mas o quanto nós estamos presos, muitas vezes, em dogmas, em religiosidade. Verdade. Eu tenho que falar com o Senhor, tenho, mas tenha o carinho de falar com o Senhor. Tenha o amor de falar com o Senhor. Aleluia. E muitas vezes nós estamos presos, que tem que ser aquilo. Quantas vezes nós não nos perdoamos pelo que nós fazemos? Eu tinha que ter orado agora, mas aconteceu as coisas que eu não consegui. E você começa a... Você não se perdoa, se cobrar. E a ligação com o Senhor, ela tem que ser constante, ela tem que ser uma fiação constante, ela não pode ser somente aquela coisa, eu oro todo dia de manhã, ótimo, fale com o Senhor, mas a tua relação com Deus está ali? É como se você tivesse marcado na tua agenda, olha, tem uma reunião das 8 às 9 com o Senhor só vai me ouvir ali. É verdade. E o restante? Glória a Deus. A ligação com o Senhor não está na quantidade, ela está na qualidade, ela está o quanto você tem intimidade. Aleluia. E esse Deus nos chama a ter intimidade. Clama, venha com que eu vou. O Senhor está falando isso. Oh, glória. E um Deus que saiu da sua glória. Veio como homem, sofreu o que sofreu, para nos dar a vida eterna. Aleluia. Ainda falando, vem que eu vou. Aleluia. Ainda Deus faz isso. Glória Esse é o nosso Senhor. Aleluia. Quando Moisés buscava o Senhor, glória a Deus, aleluia. ele buscava para falar face a face. Glória a Deus, Quando aleluia. Elias falava, ele se sentava onde estivesse, falava com o Senhor, aleluia. estando perseguido ou não. Jeová. Assim. Quantas vezes nós sentamos e falamos, Deus, glória a Deus. vamos bater um papo, Glória a Deus, aleluia, Jesus. mas com essa intimidade.
Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Você crê que o Senhor pode falar assim? Eu creio. Só que Aleluia. Hebreus Aleluia. 12, 2, outra palavra. Então, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando firmemente para Jesus. Só que muitas vezes o nosso olhar está nos outros. O nosso olhar está quantas vezes nós, não tem problema nenhum você pedir uma oração, você está colocando os pastores, os presbíteros, amigos, quem for ali, tem ligação com Deus para orar junto, mas o quanto o meu relacionamento com Deus eu depositei lá. O quanto a minha relação com Deus ela é baseada na minha pastora. Eu me pergunto isso todo dia. Aleluia. O quanto Deus, eu conheço a Deus, eu falo, eu peço, eu agradeço. Eu pergunto, pastor, ora por mim. Você já orou? Vamos orar juntos? Aleluia. Vamos juntos orar? É, Jesus. Só que muitas vezes nós olhamos, não, mas o pastor é abençoado, tem fé. Eu brinco, a gente até brinca assim, nossa pastora, quantas vezes eu não falei com o Senhor, tomando banho, Verdade. algo, pai, é só o Senhor. Eu não sei por onde começar. É, Jesus. Eu saía do banho, uma mensagem. Não sei o que está acontecendo. Deus me falou isso, isso e isso na madrugada. Eu falava, Glória a meu Deus. O quanto a minha fé, a minha ligação e principalmente a minha salvação estavam nos Aleluia. outros. Sendo que eu tenho essa ligação de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então muitas vezes, quando eu ouço, irmão, ora por mim, oro contigo. Vamos Aleluia. juntos. Eu vou junto contigo orar, Glória a Deus. interceder. Aleluia. Porque eu posso ter essa ligação. Só que muitas vezes a gente para de olhar para Cristo, para de ter essa ligação, para de estar numa conexão com o Senhor. E eu deposito isso nos outros. Aí para. Um exercício muito legal, muito gostoso é assim, principalmente quando eu faço isso muito, quando eu estou estressado, irado, naqueles momentos, Senhor, me dê força, que se der força, me dê paciência. Aleluia. Como, no meu lugar, como o Senhor estaria pensando? Glória a O que o Deus. Senhor estaria fazendo agora? Porque muitas vezes nós vamos olhar e ver que o problema ele pode ser gigantesco. Só que na hora que você Glória, começa a glória. olhar dessa forma, Glória a Deus. automaticamente ele começa a diminuir. Por quê? Porque se você começa a olhar o tamanho desse Deus Aleluia. aqui, fala, Deus, o Senhor tem misericórdia. O Senhor tenha misericórdia. Pode me dar esse livramento? O Senhor pode agir? O Senhor pode fazer? O Senhor pode mudar? O Senhor pode fazer. Então Deus pode usar pessoas como canal de nos abençoar? Sim, mas esse não pode ser o principal canal de conexão com esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu posso ser abençoado através de outras pessoas que o Senhor está usando? Sim, mas esse não pode ser a minha principal conexão com esse Deus. Porque senão eu estou conhecendo um Deus através dos olhos dos outros, através da fé dos outros, através de algo longe. E esse Senhor, esse tal de Jesus que venceu a morte, Glória. ele pode simplesmente agir
Claro que vai, ele já venceu a morte, ele já rasgou o véu, ele já falou, agora você não fala mais para o sacerdote levar o teu pedido. Agora eu quero te ouvir direto. Aleluia! Não existe mais. Glória a Deus! Então eu posso ter alguém intercedendo. Eu posso ter, no momento de dificuldade, o Senhor pode usar, o Senhor vai usar. Aleluia! O Senhor vai usar. O Senhor vai fazer. Só que eu não aceito para a minha vida que essa seja a principal conexão com esse Senhor. Aleluia! Eu quero ter a minha experiência Aleluia! com Cristo. Glória a Deus por isso. Mas é porque eu sou pastor. Não, primeiro, antes de qualquer coisa, eu sou filho. Aleluia! Eu sou filho. Glória a Eu Deus. sou Aleluia. servo. Eu estou pastor porque o Senhor assim quis, direcionou. Aleluia! E por temor, Vitor e o Bruno sabem um pouquinho, por temor, Aleluia! é medo, eu não fugi mais. Glória Porque a Deus, aleluia! agora, antes de qualquer coisa, eu sou pastor, não, eu sou filho, eu sou servo, eu quero primeiro, Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, eu preciso louvar, eu preciso estar com esse Deus. Então não adianta, irmãos, a gente continuar tendo a possibilidade de ter essa conexão tão próxima e depositar ela, que ela seja tão longe. Ela não pode, o véu rasgou, Jesus quebrou tudo, a chave da vida e da morte está na mão dele, ele quebrou, não existe mais. 2 vezes por ano suba a Jerusalém e lá entregue, conte ao sacerdote, e o sacerdote vai entrar. Então quer dizer que agora eu posso ser o sacerdote que entro na presença do Senhor. Homens, vocês são o sacerdote da casa de vocês, que vão entrar na presença do Senhor. Glória! Pedindo, clamando pelo lar, pelos filhos, Aleluia. pela esposa. Glória a Deus, aleluia! É isso que nós precisamos, tomar posição. Mulheres, você pode entrar na presença do Senhor clamando, e o carinho que o Senhor tem quando uma mulher com sabedoria coloca algo diante do Senhor, pela família, pela Aleluia. casa. Como é gostoso ver o carinho que o Senhor tem. Hoje, nesse mundo, é tudo para acabar com a família, para tirar as pessoas um contra o outro. Mas, irmãos, é bíblico. No fim dos tempos, pais e filhos como estarão contra os outros. Por que Deus, irmãos? Está acontecendo. Nunca, em nenhum momento da história, Apocalipse foi tão real. Nunca. Tudo o que nós estamos vendo, os profetas, não só Apocalipse, tudo tem acontecido. Tudo. Só que, eu estou esperto. Aqueles que estavam na época de Jesus, falando que eram os tais, nas sinagogas e tudo, não reconheceram o Cristo. Se nós não estivermos totalmente ligados com a lamparina bem acesinha, quem diz que nós vamos reconhecer o Cristo? Se a gente não conhece a voz do nosso pastor como ovelhas aqui, como nós vamos fazer? Como? É tão bonito você ver vídeos que os pastores chegam, o pastor de ovelha mesmo, assim, as ovelhas todas no campo, ele pode falar qualquer coisa aqui, eu posso falar qualquer coisa, chamar, não vem. Eles falam qualquer coisa, elas vêm. Conhece a voz, pastor. O quanto eu conheço a voz do meu pastor que está nos céus. Se o Senhor é meu pastor,
Então, se nós vimos letrados que seguiam a lei, não reconhecer Jesus como carne ali, fazendo os milagres, o que nos garante que nós vamos conhecer esse Jesus se eu não estiver ligado com Ele, com o coração segundo o que Ele colocou? O que garante? Então é todo dia, todo dia. Ah, mas eu tenho medo, eu sigo a Deus por medo. Entenda o amor dele. A pastora me colocou algo interessante. Ela falou: puxa, até o Vitor falando, mas vocês já tiveram sábado, domingo, já vão viajar de novo para pregar, isso não é um fardo. Eu falei: não, fardo é o que eu vivia no mundo, isso é privilégio. Fardo é o que eu estava no mundo, fardo é o que eu vivia antes, lá era pesado. Falar desse Cristo, meu Deus, olha o privilégio. Então, o quanto nós estamos nos achegando ao Senhor, o quanto nós estamos colocando a nossa vida diante do Senhor. Nós temos visto o quê? A ação do inimigo para desestruturar lares. O quanto nós temos buscado ao Senhor realmente, deixado na mão dele, vai restaurar o nosso lar. Você crê que Deus restaura lares? Aleluia! Eu creio. Eu vivo isso. Eu vivi isso. Ah, mas e a palavra? E quanto de promessa essa palavra já nos deu? Que nós colocamos debaixo do braço e fala: ah, se Deus falou isso, quem vai falar contra? Se eu crer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, então quem pode contra isso? A promessa já foi dada a mim. A promessa já foi me dada. Mas o quanto nós temos colocado a palavra debaixo do braço e falado assim: é minha. O diabo é legalista, pega tudo e usa contra, não usa? Enquanto nós estamos colocando as promessas sobre a minha vida, sobre a tua vida, nós estamos usando Glória. E colocando, mas não cobrando o Senhor, falando: Senhor, o Senhor diz isso, por que não houve? Por que não fez? Qual autoridade nós temos e qual direito? Agora, colocar: Senhor, o Senhor disse isso, eu creio de todo o meu coração, não é questão de tempo, quebra tudo. E um dia vai acontecer. Porque eu já sou grato. Aleluia. Eu já sou grato. Eu já louvo. Pode estar difícil, Deus. A pessoa precisa conhecer o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor disse que vai acontecer, porque eu creio, eu continuo crendo e eu já sou grato. Não importa a luta, mas isso vai acontecer. Vai acontecer. Eu creio, aleluia. Glória a Deus. O quanto nós temos pego e colocado a palavra debaixo do braço, mas não com a arrogância de cobrar esse Deus. Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta. Oh, aleluia, Jesus. Mas o quanto eu tenho colocado diante do Senhor com gratidão. Ai, meu Deus, é questão de tempo. Aleluia. É questão de tempo, porque a tua palavra diz: é questão de tempo. O Senhor nunca me desamparou, nunca vai me desamparar. O Senhor não mente. Então, se eu crer, eu tenho que fazer minha parte. Eu creio e já louvo. Glória a Deus, aleluia. Eu creio e já louvo, porque aleluia. o Senhor pode fazer e vai fazer. Aleluia. Mas o quanto Deus fiel é maravilhoso, aleluia. O Senhor falou e eu tenho orado tanto, tenho feito isso, tenho feito aquilo, e o Senhor não. Desse jeito. Qual é o direito que eu tenho? Qual é o direito que eu tenho? Isso só mostra como está meu coração. E ao contrário, se a gente coloca: Pai, o Senhor falou, não é questão de tempo. Está difícil. Glória, glória, glória. Mas glória. eu me alegro no Senhor. Espírito Santo, me ajuda a passar até a hora da vitória. Aleluia. Me ajuda a passar pela guerra, pois o Senhor já falou. Oh, aleluia. Gideão sobe, não foi essa a palavra? Gideão vai. Eu vou entregar os midianitas. Aleluia. Deus, eu sou menorzinho. O quanto nós temos ouvido a voz de Deus, ou o quanto nós temos feito, só prova da lã, só prova da lã. Gideão simplesmente pega e fala: vai, você vai. Deus fala para Gideão: você vai subir para a guerra,
e eu vou te dar essa fé. Ai, Senhor, eu sou menorzinho, eu sou pobre, eu sou isso, aquilo. Vai, Gideão. Tá. Se é o Senhor fazendo, molha aqui e não molha lá. O quanto nós, o Senhor já nos dá a palavra, nos dá a vitória, e nós estamos fazendo aquela prova da lã. A prova da lã. Aí de novo, Senhor, por favor, não fica bravo comigo, mas agora que a lã não molhe e que o restante molhe, fica sequinho. Ai, Deus. Agora que ela molhe, o resto fica sequinho. O quanto nós estamos aqui? O quanto nós precisamos fazer prova do Senhor para saber que o Senhor chamou e o Senhor entregou algo na mão, deu conhecimento. O quanto nós precisamos fazer mais prova, mais prova, mais prova. Quantas vezes nós vamos fazer mais prova? Deus não chamou Gideão porque ele estava pronto. Deus olhou o que ele ia fazer e ajudar ele no caminho. Eu não preciso estar pronto para o Senhor fazer algo. Eu preciso estar disposto e sabendo que o Senhor vai me ajudar no caminho. É isso que eu preciso, não é? Então, quanto nós temos colocado diante do Senhor? Eu me pergunto muitas vezes, assim, mas a palavra diz isso, eu pego isso. Tá, mas quanto meu coração já está? Deus já falou, vai acontecer. Ou quanto está? O Senhor está demorando, né? Mulheres como candeia, o Senhor está demorando, vou dormir. O quanto nós temos colocado diante do Senhor algo, e o Senhor só fala assim, lá em Isaías 45, 22, né? Olha para mim. Olha para mim. Esse salmo. Olha para mim. E nós colocamos diante do Senhor tudo, tudo. Aí o Senhor, em Mateus, não anotei, se não me engano, 6, diz, quando for orar, vá para o quarto, fale com o Senhor. O que ele está falando? É só ali? Não é para os outros verem, é você e ele. E o povo, o que fazia na época? Ia orar na sinagoga para todos verem, ia dar oferta para todos verem, eu estou de jejum, olha, é você e Deus, irmão, é você e Deus, é na intimidade. Muitas vezes o Senhor fala no silêncio. Como é bom sentir a presença do Senhor, muitas vezes no silêncio. Então o Senhor quer ter uma conexão contigo e comigo. Você crê nisso? Só que isso é todos os dias. Todos os dias. Eu tenho uma pequenininha de 2 anos e meio, indo para 3 anos. Quantas vezes ela acorda por volta das 3 horas? Olha que coincidência. Eu vou e coloco ela para dormir. E eu perco o sono. É uma coincidência, né? Quantas vezes o Senhor quer falar conosco e nós estamos na nossa rotina? Quantas vezes? Quantas vezes nós não estamos ligados de fato? Então, irmãos, nós precisamos ter conexão com esse Deus. Você imagina que Abraão, todos ali ouvindo Deus, vendo, você será uma grande nação. Jacó começa a fazer, né, ter os filhos, fazer seus esposos, e na certeza que o Senhor faria. E quem olhava aquilo, falava, eles são loucos. Por quê? Porque um Deus ele tem que estar, ele tem que ter templo de... Olha o templo do Senhor. Deus ele não está no templo assim mais. Ele nunca quis estar.
esse nosso Deus nunca quis algo assim. Primeiro, o que é o templo que nós vamos fazer para Ele? Sendo que Ele criou os céus e a terra, não tem o que eu e você construa que possa ser digno desse Deus. Ele criou os céus e a terra. Ele criou os céus como um trono, a palavra diz isso, Ele criou os céus como um trono e a terra onde Ele se assenta com os pés aqui. Só que Ele deu um privilégio, daqui seu templo. Daqui seu templo. Então que todos os dias a gente possa ter uma ligação com o Senhor. Tem uma palavra que eu coloquei aqui que tem sido uma palavra que tem me martelado muito nos últimos meses. Jó fala, Jó 42:5, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu ouvi o Senhor na minha vida, eu ouvi falar, muitas vezes eu ouço falar pelo que a pastora Beth, pelo Giva, pelo pastor Rafa, ele fala, mas agora eu vejo também. Então que nós possamos ter uma ligação direta com esse Deus. É um privilégio. Esse privilégio, irmãos, do jeito que está indo as coisas, não vale tudo. E que a gente tem que ter esse privilégio. Hoje eu estou aqui porque algumas pessoas oraram muito. É verdade, Deus. Eu estou aqui porque pessoas como minha mãe chegaram para o Senhor e falaram, Senhor, o Senhor falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ele conhece a tua palavra. Ele te ama. Aleluia. Pode estar longe, mas não importa o que o Senhor faça. Eu já te louvo que o Senhor vai trazer de volta. Eu creio, Jesus Cristo, poderoso Deus. Então eu olho, meu Deus, eu sei o quanto meu tio, ele ama Deus, fazia a mesma oração. Papai, só que assim, pai, eu já te agradeço, o Senhor vai pegar. Se precisar pegar na curva, eu vou te ligar. Olha, se precisar quebrar, moer, eu vou te louvar. Eu vou te louvar. Se precisar passar no moedorzinho, eu vou te louvar. Porque o Senhor já falou. Então, irmãos, essa é uma palavra que realmente, como eu falei, fala muito no meu coração. Porque é algo que eu tenho que me falar todo dia. Não adianta eu falar assim, olha só. O Vitor fica, te amo demais, Vitor, você e tua família. E o Vitor fica agora assim, né? Ele fica, pastor, mas o Vitor te amo demais, Vitor. Pastor, de forma alguma, meu filho. Não importa, irmãos, o que você é, como, o que você tem. Somos servos. Verdade. Porque se Jesus veio nos ensinar cada coisa, ele pegando com os discípulos, de repente ele pega a baciazinha, enche de água, pega um pano, Glória a Deus, aleluia. João 12, se não me engano, coloca na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Glória, Ele aleluia. é o filho do homem. Ele podia ter Aleluia. segurado aquela cruz ali. Se Elias sentiu fogo e veio, você imagina o que era Jesus. Ele era o próprio Deus. Aleluia. Ele veio para nos ensinar. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus que sai do trono e se coloca como nós para nos ensinar como não amar. Aleluia, aleluia. Só que eu quero olhar ele muito de perto. Que você possa conhecer e olhar muito de perto. Você crê nisso? Amém. Você crê que você e a tua casa servirão ao Senhor? Eu creio em Você nome de crê que Jesus. o Senhor levou sobre o madeiro toda a enfermidade? Você crê que o Senhor levou
todo o pecado ali, Amém. possa ter essa Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos, coloque de pé. Vamos fazer uma oração ao Senhor. E que a gente possa colocar o amor diante do Senhor. Você possa abrir o favor, colocar algo diante do Senhor, do teu jeito. Do teu jeito, é você e Deus. Você crê que o Senhor está aqui, então fala com Ele. E se você precisa de algo, coloque diante do Senhor. Só que principalmente coloque diante do Senhor o quanto nós precisamos dele. Aleluia. Vai além de tudo, vai além de qualquer coisa, o quanto nós precisamos dele. Porque se eu buscar ele primeiro, Aleluia. antes de qualquer coisa, eu louvar a ele, todo o restante ele vai cuidar. A palavra dele diz, então se eu preciso que ele cuide da minha casa, Senhor, que o Senhor dê agora a libertação e principalmente, Deus, nós clamamos que o Senhor dê a transformação dos nossos lares. Aleluia. Os nossos lares sejam transformados segundo o teu coração, mas para isso nós já cremos, já te louvamos e sabemos que o Senhor não morreu nessa cruz em vão. Seja por mim, seja pela minha casa, coloca diante do Senhor, possa colocar diante do Senhor um louvor, que se você precisa de entendimento, é Ele que dá. Aleluia. Se você precisa de fé vinda a ouvir a palavra de Deus, é Ele que vai te dar. Ou seja, não tem o que nós não vamos conseguir no Senhor e alcançar através do Espírito Santo dele. Amém, Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Aleluia. Sabemos que o Senhor é digno de louvor e adoração. O Senhor fez e faz algo sobrenatural na nossa vida. É um privilégio poder estar na tua presença. É um privilégio poder te louvar. É um privilégio poder falar do teu nome. Mas principalmente que o Senhor é santo, digno de louvor e adoração. É o Senhor que muda a história da nossa vida. É o Senhor que muda a história da nossa família. É o Senhor que abre portas. É o Senhor que abençoa. É o Senhor que limpa. É o Senhor que nos transforma, Deus. Que nós possamos ter um coração humilde e transformado diante de Ti. Aleluia, Senhor, em nome de toda Jesus. justiça humana, que a nossa justiça caia por terra e o Senhor nos justifique em Ti. Pai, nos ensina a entrar na Tua presença e Te adorar. Nos ensina a entrar na Tua presença sem nenhuma religião, nenhuma religiosidade, nada que eu possa entrar. Nós possamos entrar na Tua presença simplesmente porque nós Te amamos. E nós só queremos entrar na Tua presença. Todo o restante o Senhor pode fazer. Mas, Pai, eu não entro na Tua presença simplesmente pelo que o Senhor pode me fazer. Que eu possa ter intimidade contigo por Te amar e saber que só em Ti é caminho. Só em Ti é caminho. Todo o restante o Senhor pode fazer. O Senhor pode trazer a cura. O Senhor vai trazer a cura. O Senhor pode transformar a minha casa e o Senhor vai transformar. Glória a Deus, aleluia. Eu já te louvo. Nada eu consigo entregar, Senhor. Nada chega perto do que o Senhor fez. Glória a Deus, aleluia. Papai, o Senhor venceu tudo, venceu o mal, venceu tudo, venceu a morte, simplesmente sofreu tudo o que sofreu, só para me dar acesso. E muitas vezes, Pai, me perdoa, porque eu não faço Deus. esse acesso. É verdade, Senhor. Quantas vezes o Senhor, quantas vezes o Espírito Santo está ali, querendo uma intimidade, nos ouvir, e nós estamos calados, olhando para tudo, todos, menos para o Senhor. O quanto eu tenho colocado, Deus, a minha fé no que eu sei, na força do meu braço, sendo que o que o Senhor pode fazer por mim é infinitamente maior, e nada sou sem o Senhor. Pai, nos ensina, transforma. Papai, Tu tem um propósito aqui. Que esse propósito se cumpra. Aleluia. E esse propósito é transformar pessoas a Te conhecer. Em nome do Pai, Senhor. que esse propósito se cumpra.
Para isso, Deus, glória. Senhor, continue levantando pessoas segundo o teu coração. Em nome de Continue Jesus, levantando Pai. pessoas que não são perfeitas, aleluia. mas querem te buscar e estão te Aleluia. buscando. Querem te imitar. Glória a Deus, Papai, aleluia. nos ensina a não olhar para a falha do lado. Porque a partir do É, momento que eu estou Deus. olhando para o Senhor, eu passo a não ter tempo nem olhar para a falha humana. Aleluia. dos homens, porque o meu olhar está para o Senhor. Glória a Deus, Mas para aleluia. isso, Deus nos ensina. Nos ensina Aleluia. com o teu conhecimento, com a tua simplicidade. Aleluia, aleluia. Se eu decorar tudo que é essa palavra, Aleluia. nada do ser. Pai, eu posso ser o que for, se eu não tiver o teu amor, nada serei. Mas Verdade, muitas Deus vezes poderoso, aleluia. nós estamos aqui de uma forma soberba, porque Glória eu a sou Deus. crente, porque eu isso, eu aquilo, e É, o que o Senhor nos direciona Aleluia, é aleluia, amar, aleluia. é perdoar, Glória é a estar Deus, diante aleluia. do Senhor. Aleluia. Pai, Jesus. eu declaro que as nossas vidas estão diante de Ti. Aleluia. O restante é o Senhor que declara sobre nós. Aleluia, Jesus. Nós liberamos no reino dos céus que as nossas vidas te louvam. Aleluia. Te agradecem. Em nome de Jesus. Você crê Graças a nisso? Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus, Amém. eu Que a creio. gente possa ter. Uma vida desse Aleluia, Deus. aleluia. Que a gente possa Glória a ter Deus, aleluia. esse Deus, mas de uma forma tão forte, Aleluia. que as pessoas veem Cristo em nós. Aleluia. Só que quando que elas vão ver Cristo em nós? Aleluia, Jesus. Quando a gente transparecer esse Cristo. Glória, Quando a gente glória, vai falando glória, de algo aleluia. que está muito perto, não daquele Deus que está a quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Nós temos medo. Nós tememos a Deus. Sempre vamos Aleluia. temer ao Senhor. Mas esse temor, Glória a Deus, ele é aleluia. amor, ele tem que ser amor. Amém? Amém. Glória Pai, a nós Deus. te louvamos, nos leva a sua santa paz, a nossa Aleluia. Nosso Senhor Jesus. nos espere, Senhor, na tua santa paz. Nós possamos Amém. Em nome de Jesus. estar cada vez mais diante de ti, que os nossos lares, nós declaramos que os nossos lares, conta para o teu lar agora, você não sabe mais a conta para o teu lar, você nem Nome de conta para a tua casa. Pai, que as nossas casas estejam agora Nome de sob as Jesus. tuas mãos, abençoadas pelo teu sangue que já foi, e declaramos que a tua paz, o teu entendimento, a tua transformação, a tua santidade, a tua conversão esteja dentro dos nossos lares. Nós Em possamos nome de ir na tua Jesus. santa paz. Onde nós estivermos, assim o Senhor nos abençoe. Em nos nome leve do na Senhor tua paz, Jesus. pois nós te louvamos e te agradecemos. Em Em nome nome de de Jesus. Amém. 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 Louvado seja